rapaziada, bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui do Pod G. Eu me chamo Giovanni. Eu me chamo Leonardo. E hoje nós estamos entrevistado, cara, um entrevistado top, de linha top. Eu não posso falar palavrão aqui, mas ele que vai falar sobre a água virtual, porque nós vamos entrar, na verdade nós estamos no mês do Dia da Água, que nada mais nada menos é o John Anthony Allan, conhecido mais como Tony Allan. Muito obrigado aí, cara. Valeu aí por você participar aqui da nossa entrevista. Tá preparado? Com certeza. Então bora lá. Quais as instituições de estudo? Então, primeiramente, eu fiz ali um bacharelado em Geografia na Universidade de Durham em 1955 até 1958. Depois, fiz também na Universidade de Londres um doutorado em 1968. E, assim, o último que eu fiz foi lá na Líbia, em 1971, que eu fiz um doutorado também sobre a água, sabe? Esse tipo de coisa. Quando e por que você recebeu o prêmio? A água de Estocolmo. A água de Estocolmo? Sim, o que é a água de Estocolmo? É um prêmio Nobel ambiental que eu ganhei graças ao meu trabalho em conscientização de relações econômicas, processos políticos, produção agrícola e do uso da água. Eu ganhei esse prêmio em março de 2008. Ali foi um dos prêmios que eu mais me orgulho, certamente, da minha carreira, que eu posso falar que eu fiz para merecer. Não é me exaltando, falando que eu sou grande, não. É porque eu realmente estudei e quis aprender isso e consegui, entendeu? Então é isso. O que é água virtual? Como você pensou nesse conceito? Então, água virtual é um conceito que é aquela água que é usada para meios que não conseguimos ver. Tipo, por exemplo, numa indústria, na agrícola, nas plantações, isso. E o que é o conceito? É aquela água que não podemos ver. Então, o que se encaixa? Tudo a água que é usada. Por exemplo, a água que é usada os funcionários das indústrias, beber também se encaixa, certo? Também o que também pode ser, vamos dizer, a água virtual entre o bairro. A água que a pessoa usa para lavar a calçada, para lavar o carro, essa entra também, certo? Em que ano nasceu essa ideia da água? Então, olha, eu já tinha foi lá exatamente em 1971, mas antes eu já tinha um pensamento, sabe? Mas eu fundei mesmo esse pensamento em 1961, que eu já utilizava o termo da água incorporada, para mostrar para as pessoas que existe, assim, a água nos produtos que elas consomem, mesmo sem percebermos. Em 1998, eu apresentei a água virtual em meu livro. Um livro que eu escrevi, também me orgulho bastante. Qual foi a sua motivação para estudar sobre esse conceito? Minha motivação? Então, eu era um cara muito curioso, certo? Hoje eu melhorei um pouquinho, mas eu sou ainda um pouco curioso demais. Eu quero descobrir. Felizmente, uma doença me atacou ultimamente, eu não consegui, assim, melhorar isso, mas acabou piorando e eu não estou no estado muito bem, entendeu? E aconteceu que minha curiosidade caiu, mas eu ainda fico pensando comigo mesmo. E foi num dia desses, ali em 1971, 1990 e até 88, que eu pensei nesse conceito. Que eu tava ali sentado ali na minha cadeira, ali peguei um copo d'água, certo? Peguei um copo d'água e eu olhei pra água e falei, uau, olha a água aí. Pensei, como que essa água vai parar aqui? Quanto que eu vou consumir? Quanto que tá gastando no mundo? Aí eu me perguntei, nossa, será que... E as indústrias que usam água? Será que não tem um conceito? Aí eu fui pesquisar. Pesquisei e não tinha. Então eu realmente falei, então o que eu tenho que fazer? Eu vou pensar, e pensei nesse conceito, e fui pensando, não foi assim da noite pro dia, claro, foi pensando, um projeto de filosofia mesmo, pensando comigo mesmo, certo? Então foi o meu maior motivo. Entendeu? Com qual ferramenta você calcula essa água virtual? Então, a ferramenta utilizada é a pegada hídrica.
que é aquela que leva em conta diversos fatores, tipo o volume da água, o tanto de consumidores, o tanto, por exemplo, o tanto de moradores que moram num bairro, entendeu? No país, ou até no mundo, porque a água visual pode ser calculada também no mundo, certo? Pode ser calculada numa casa, em qualquer lugar com a pegada aí, entendeu? A água virtual, quais são os impactos que causa no meio ambiente? Se pensarmos que temos pouca água consumível, né? Água que podemos beber, você pensa que, tipo, a água que é virtual não é utilizada a água, por exemplo, salobra, água salgada, não, é utilizada a água que dá para beber, que é tirada lá do encanamento mesmo, das indústrias. E por exemplo, uma empresa têxtil, ele usa para lavar o coisa. Não vai usar uma água suja do rio, porque não dá, certo? Não vai dar para usar água suja, então eles usam água limpa. Aí você pensa, se essas empresas utilizam tanta água e nós não temos tanta água para beber, assim, comparado com tanto porcentagem do nosso mundo é muito mais água do que terra e muito mais água salgada do que água doce, que é a que nós podemos beber, você vê que esse é o principal impacto que dá a água virtual, que é a falta de água consumível que tem vindo nos últimos tempos. Certo. Qual a atividade humana que você sabe que mais consome água virtual? Tem muitas, mas a principal, sim, que você pode falar é a agropecuária. Sem sombra de dúvida, é a agropecuária. Ela gasta demais, porque tem lá uma plantação com muitos hectares. E aí vai rodando a irrigação, rodando, mas você pensa que essa água, ela é utilizada, mas vamos dizer, toda semana vai lá e água. E irriga essa plantação enorme, gigantesca. E você pensa, então ela é realmente a maior causadora da água virtual, é a maior que gasta, entendeu? Então a agropecuária, com certeza. Falando a água lá na agropecuária, como você estava falando aí, quanto tempo a agropecuária usa a água virtual? Olha, se você pensar no conceito que eu disse, que é a água que é utilizada sem termos, nós também não vimos a começar, porque nós morremos. Mas a humanidade lá no começo, quando nós paramos de ser nômades, sim, ouviram? E você vê, quanto tempo já passou? Muitos anos. Então a água virtual, a água que é gastada na agropecuária, é milenar. Então o conceito é novo? É novo, mais ou menos? Sim, porque eu dei o nome, mas não é novo de você pensar que a água sempre foi gastada dessa forma. Na agropecuária, então, é milenar, entendeu? Não desde sempre. Quais medidas o agronegócio deve tornar para evitar o consumo excessivo de água virtual e nos cidadãos? Olha, nós cidadãos podemos fazer de muitas formas. Por exemplo, vamos dizer a calçada, que ultimamente nós tivemos um problema hídrico aqui no Brasil e houve esse problema, certo? De as pessoas, em vez de elas só varrerem a calçada, não, elas iam lá, jogavam água e coisa. Então, o que nós poderíamos fazer? Se conscientizar de não gastar a água, certo? E é uma coisa difícil? Não é difícil, porque muitas formas nós gastamos água. Por exemplo, tô lavando a louça, não dá para desligar a torneira? Não dá para só ensaboar, depois você vai lá e enxágua a louça, certo? E as indústrias, é um pensamento mais, assim, que nós devíamos pesquisar mais se as indústrias realmente fazem isso. Que é, por exemplo, na agropecuária, se vai chover amanhã, eles irrigam hoje, porque hoje é dia de irrigação. Eles não sabem se ia chover, mas podia ter pesquisado para ver se ia chover. E eles irrigam e acaba chovendo, dando uma chuva que facilmente conseguiria irrigar a plantação. Então, esse tipo de pensamento, eles conseguir prever, por exemplo, no têxtil,
usar algum matéria-prima que já venha lavada ou que não esteja suja, certo? Essa é a forma. Mas tem uma pergunta? Hã? Não sei, se Você é quiser. bilíngue? Então, eu sou fluente em inglês, certo? Só que eu não gosto de falar muito no Brasil aqui porque os brasileiros que eu aprendi aqui quando eu vim viajar pra cá, recentemente, antes dos anos 2000, eu vim aqui pro Brasil e percebi que tudo que o brasileiro vê no inglês, ele acha graça, você entendeu? Tipo... Não tanto lá que também acha graça dos brasileiros. Sim, no Brasil, exato. Nessa região tem igual a água virtual. Esse nome em inglês não é assim, certo? E água virtual pra cá, a pessoa pensa assim, ué, água que é utilizada em jogos online, por exemplo. Entendeu? Então, esse balanceamento aí que o Brasil, ele é engraçado. Só que sim, eu sou bilíngue, eu sou poliglota também, eu falo também francês. Eu falo porque quando eu fui lá, por exemplo, pra Líbia, muitos falavam francês. Quando eu fui eu fui pra Londres, aí eu tinha lá, o meu inglês já era fluente, porque eu sou nascido nos Estados Unidos, certo? Então eu sou fluente em inglês e português também bastante, porque eu vivi aqui há bastante anos para desenvolver. Que o Brasil também é um dos principais que gasta na agricultura, certo? Sim. Que o Brasil tem muitas plantações. Então eu pesquisei mais isso, entendeu? Como saber que a agricultura é a que mais gasta, porque é o milenar, certo? Mas não poderia falar um pouco pra nós, já que você já é bem fluente de inglês? Então, eu não gosto de falar muito porque eu tô com problema na voz, certo? Então não vai ter só como. uma palavrinha, vai. Não dá nada falar. Virtual, entendeu? Água virtual ali em inglês. Mais uma pergunta? Não, Só isso? ótimo. Então, galerinha, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado. Pode chamar você de Antônio Alan? Pode ser? Alan. Tony! Então, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo. Falou! O cara não queria falar.